Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de um tema que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15. E nos diz assim: vede que ninguém retribua o mal com o mal. E nós vamos falar hoje sobre o bem viver, como Paulo recomendava bem viver e nos recomenda ainda hoje como bem viver com todos, não é? Paulo naquela época lidava com os gentios, não é? Ele foi passar o seu evangelho aos gentios. Então ele estava acostumado a viver com aqueles costumes dissolutos e as práticas imorais e ultrajantes, não é? Que foram os maiores desafios enfrentados por Paulo junto aos povos gentílicos, porque eles tinham aqueles costumes, não é? E ele tinha que enfrentar tudo isso. Eles se convertiam ao cristianismo, mas tinham dificuldades em abrir mão das práticas às quais estavam acostumados. Então, isso foi um dos maiores desafios de Paulo, não é? Até que ele conseguiu realmente passar o seu evangelho e dissolver um pouco desses costumes. Então, por isso que ele recomendou: vede que ninguém retribua o mal com o mal. Por que isso? Porque é difícil observar este preceito, em consequência da forte inclinação da nossa natureza à vingança. Por esta causa, nos recomenda termos o cuidado de estarmos sempre atentos. Porque quando alguém nos faz algo que nos fere muito o orgulho, a primeira coisa que pensamos, se não tomarmos cuidado, não é? Mesmo sendo cristãos, a primeira coisa que nos vem à mente é retribuir esse mal com o mal. E essa não é uma prática cristã. Então temos que lutar com isso e aprender a bem viver com todos e nos libertarmos desses sentimentos, não é? Porque temos que tomar todo cuidado, aquele cuidado do bem conviver, o cuidado com as palavras que proferimos também ao nosso próximo, tudo isso também faz parte da nossa convivência e do nosso bem viver. Embora ele simplesmente recomenda, não é? Ele não poderia proibir, mas ele recomendava, sim, a contenda uns com os outros, no sentido de não causar injúria a ninguém. Então, não pode haver dúvida de que ele pretendia, ao mesmo tempo, condenar toda a disposição de cometer injúrias. Então, ele queria conter tudo aquilo e por isso ele ensinava essa prática do bem viver, não é? Pois, se é ilícito pagar o mal com o mal, toda disposição às injúrias é culpável, não é? Então, fazer entender tudo isso. E para que os tessalonicenses não pensassem que a vingança fosse proibida apenas em relação aos seus irmãos, ele declara expressamente que eles não devem fazer mal a ninguém, não é? A ninguém. Não importa quem esteja a seu lado, a ninguém. A vingança nos é proibida em todos os casos, sem exceção. Por mais cruel que quem possa ter nos injuriado ou nos ofendido possa ter sido, né? Procuremos refrear, quer dizer, conter as injúrias, não é? Aquele insulto, devemos realmente refrear os nossos impulsos, não é? E para que possamos seguir sempre o bem, assim Paulo nos ensina para não retribuir o mal com o mal.
quando alguém nos agredir, mas sim procurar cultivar a beneficência, procurar fazer o bem que possamos ao máximo possível, não é? Ao nosso próximo e também aquele que nos ofende, ou nos agride, ou nos injuria. O que nós precisamos procurar fazer? É procurar silenciar no momento, não é? Conter a nossa ira, porque nos fere e às vezes, se nos deixarmos, podemos nos inflamar internamente, não é? Então, procuremos nos conter. Em Romanos, lá no capítulo 12, versículo 21, Paulo recomenda também: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Exatamente isso que estamos falando. Procurar silenciar naqueles momentos, não é, mais inflamados, não é, para que possamos vencer esse mal com o bem. E observando uma colmeia de abelha, podemos aprender a nos organizar e trabalhar em regime de cooperação, como fazem as abelhas. Com elas, aprendemos a bem viver, pois são educadoras exemplares. Desde os primórdios, grandes civilizações, das grandes civilizações, né? Essas laboriosas e minúsculas criaturas já eram reverenciadas e louvadas pelos homens. Não só pelo eficiente sistema de divisão do trabalho, porque elas têm uma organização, uma disciplina muito grande, como também pela perfeita comunicação entre elas, por meio de sons e movimentos, relacionamentos harmônicos e comportamentos de extrema união. Vejam só que belo exemplo elas nos dão, não é? Resistem unidas a qualquer força que as ameacem. E assim que também devemos procurar agir também. Operárias disciplinadas e infatigáveis, sublimam em mel a suave fragrância das flores, transformando a sua morada em alegre ateliê, ou mesmo em usina de artefatos de saúde. Olha que poesia, não é? A imagem das abelhas indica riqueza, sabedoria, trabalho, organização, disciplina e prosperidade. Então, é necessário termos um bom relacionamento com, em primeiro lugar, conosco mesmo, não é? Para que possamos lidar melhor com as personalidades difíceis que vamos encontrar no nosso caminho, que fazem parte da nossa vida. E nossa família, em primeiro lugar, não é? São onde encontramos aqueles mais difíceis, nos ambientes profissionais e social também, e algumas vezes no grupo da fé religiosa também. Isso é perfeitamente normal, não é? Em todos os grupos onde há um grande volume de pessoas, encontramos pessoas difíceis. Isso é completamente normal. E para a nossa ascensão evolutiva, atraímos para as nossas vidas o quê? Pessoas que têm as lições ou as advertências que precisamos assimilar, que precisamos aprender, não é? Então, isso é muito natural. Nossa personalidade ela é caracterizada pela forma costumeira de como percebemos o meio ambiente e a nós mesmos, assim como pela maneira habitual de nos comportar e reagir diante do mundo em que vivemos. Ninguém escolhe ter um comportamento complicado intencionalmente. Não. Ninguém escolhe isso, não é? É que vem com já aquelas mazelas para serem trabalhadas. Então, fazem parte do nosso trabalho, da nossa própria evolução. Agora, imagine, quem buscaria de propósito construir para si uma personalidade hipersensível, né?
Ninguém. Ou uma personalidade obsessiva compulsiva, ou narcisista, ou possessiva, agressiva, superdependente, maníaco-depressiva, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes. Ninguém, absolutamente ninguém escolhe ser da maneira que é. Mas é que veio trabalhar, como já dissemos, algumas mazelas do seu próprio espírito. Né? Então, é necessário aprender com tudo isso. Então, precisamos compreender e respeitar as dificuldades das mudanças das criaturas. Não adianta querer, a criatura não muda nunca. Tudo tem um tempo. Cada um caminha na sua condição. Ninguém caminha com os mesmos passos que nós. Temos que entender isso, aceitar isso, porque mudança implica no quê? Num longo processo de demolição e reconstrução. Então, isso leva tempo e até cada um conseguir assimilar tudo isso. Mesmo nós, nos achamos a 8ª maravilha do mundo. Somos? Não, claro que não, né? Claro que não. Temos defeitos que o outro também acha que são terríveis. E vamos caminhando no nosso passo. Então não adianta querermos que o outro caminhe no mesmo passo que a gente. Temos que dar tempo ao tempo. E não se trata apenas de escutar certas regras de conduta, mas sim de entender, de desembaraçar outras tantas que foram acumuladas ali ao longo do tempo. Então, necessitamos de paciência também, de compreensão, de tolerância. Então, com que direito decidimos o que está certo ou errado e queremos impor isso a alguém? Não temos como. Não temos esse direito de jeito nenhum. Muitos de nós temos o hábito de querer dar lições de moral. Temos condição para isso? Não. Não. O que nós podemos é ajudar o outro a se reconstruir. Mas isso sem cobrança. Né? Não adianta ficar lá cobrando, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, cada um no seu tempo. É isso que necessitamos entender e para bem viver com todos. Porque na vida cabe a nós fazer o quê? Somente promover diálogos fraternos, carinhosos, não é? De ajuda mútua e encontros sinceros de alma para alma. É só isso que nós podemos fazer, né? Esse diálogo. E isso é super importante entendermos que através da nossa fala sincera, do nosso diálogo sincero, a gente pode conseguir muita coisa e com isso conseguir bem viver com todos, sem ficar ali buscando o defeito de um, o defeito do outro, a qualidade de um, a qualidade do outro, porque todos nós temos qualidades e temos defeitos também. Então, cada um no seu tempo, é entender isso e aceitar. E aí torna-se muito fácil bem viver e não retribuir o mal, como Paulo nos recomenda. Pelo contrário, é retribuir o bem. Alguém nos fez mal? Vamos retribuir com o bem. Vamos procurar entender. Aquela pessoa não estava naquele momento bom dela. Enfim, vamos a procurar compreender a situação do outro, porque assim vamos ser fatalmente compreendidos também, né? Nos nossos erros, nas nossas colocações também, porque não estamos 100% certos, né? Então, trouxemos para encerrarmos uma lenda chinesa. Veja que exemplo maravilhoso de bem viver, não é? Saber conviver com o outro e assim ter uma relação fraterna, gostosa e viver bem, né? Viver bem. Então, era uma vez uma jovem chamada Liu. Ela se casou e foi viver com o marido
na casa da sogra, né? Já começou daí. Depois de algum tempo, começou a ver que não se adaptava com a sogra. A sogra tinha o jeito dela, os temperamentos eram muito diferentes, não é? E Liu se irritava muito com a sogra, com os hábitos e os costumes dali da sogra, e criticava cada vez com mais insistência. E aquilo já estava até incomodando a própria Liu. Aí, com o passar dos meses, as coisas foram piorando, a um ponto da vida estar se tornando insuportável a convivência das duas. No entanto, seguindo as tradições antigas da China, a nora tem que estar sempre a serviço da sogra e obedecer-lhe em tudo. Complicado, né? Mas Liu, não suportando por mais tempo a ideia de viver com a sogra, tomou a decisão de ir consultar um mestre, um velho amigo de seu pai. Depois de ouvir a jovem, o mestre Huang pegou um ramalhete de ervas medicinais e disse: para te livrares da tua sogra, não as deve usar de uma só vez, pois tudo isso poderia causar suspeitas. Vais misturá-las com a comida pouco a pouco, dia após dia, e assim ela vai se envenenando lentamente. Opa, tá a ver, né? Mas, para teres a certeza de que quando ela morrer, ninguém suspeitará de ti, deverás ter muito cuidado em tratá-la sempre com muita amizade. Não discutas e ajude a resolver os seus problemas. Realmente é um sábio, não é? Liu respondeu: obrigado, mestre Huang. Farei tudo o que me recomenda. E Liu ficou muito contente e voltou toda entusiasmada para casa com o seu projeto de assassinar a sogra, né? Durante várias semanas, Liu serviu dia sim e dia não uma refeição preparada especialmente para a sogra. E tinha sempre presente a recomendação do mestre Huang. Para evitar suspeitas, controlava o temperamento, obedecia à sogra em tudo e tratava-a como se fosse a sua própria mãe. Passados 6 meses, toda a família estava mudada. Liu controlava bem o seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Durante estes meses, não teve uma única discussão com a sogra, que também se mostrava muito mais amável e muito mais fácil o trato com ela, né? Muito mais fácil. As atitudes da sogra também mudaram e ambas passaram a tratar-se como mãe e filha. Aí, certo dia, Liu foi procurar o mestre Huang para lhe pedir ajuda e disse-lhe: mestre, por favor, ajude-me a evitar que o veneno venha matar a minha sogra, e porque ela se transformou numa mulher muito agradável e eu gosto dela como se fosse a minha mãe. Não quero que ela morra de jeito nenhum por causa do veneno que lhe dou. O mestre Huang sorriu, né? E abanou a cabeça. Liu, não te preocupes, a tua sogra não mudou. Quem mudou foste tu. As ervas que te dei são vitaminas para melhorar a saúde. O veneno estava nas tuas atitudes, mas foi sendo substituído pelo amor e carinho que lhe começaste a dedicar. Vejam só, não é? Que lindo. Na China, há um provérbio que diz: a pessoa que ama os outros também será amada. E os árabes têm outro provérbio: o nosso inimigo não é aquele que nos odeia, mas aquele que nós odiamos. Olha a diferença, né? As pessoas que mais nos dão dor de cabeça hoje poderão vir a ser as que mais nos darão alegrias no futuro. E nós não pensamos dessa forma, não é? Invista nelas, confie, cative-as com o seu jeito, com o seu olhar, com o seu sorriso. Cruze seu mundo com o mundo delas. Plante sementes,
e não espere o resultado imediato. Colha com paciência. Este é o único investimento que jamais se perde. Se as pessoas não ganharem a você, pelo menos ganhará paz interior, experiência e consciência de que fez o seu melhor. Então, acredite em você, que você pode realmente mudar o lugar onde você está, com o seu jeito, a sua maneira de cativar as pessoas, de ir conquistando aos poucos aquele que não te é tão simpático. Já pensou nisso? Então pense, reflita e vamos seguir adiante, porque Jesus está sempre conosco, nos impulsionando à frente, fazendo com que possamos melhorar, evoluir, que essa é a finalidade da nossa encarnação. Então, que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar hoje e sempre. Fiquem em paz.